por tudo, Senhor. Amém. Amém, pastor. Fica à vontade. Paz, igreja. Boa noite. Eu confesso que eu estou hoje nervoso. Semana passada eu estava ansioso. Quinta-feira estava convidando a igreja para participar, né, da festa. E estava falando de igreja, amanhã vamos estar lá. E eu vi que alguns irmãos, principalmente do louvor, eles começaram a se olhar e ficar meio que... Não, eu digo, eu não consigo ver uma situação assim na igreja e não perguntar o que está acontecendo. Eu perguntei, não, pastor, semana que vem. Eu digo, é culpa deles. Aí eu entendi que é nessa sexta, então eu vou estar lá amanhã. Se eles não abrirem a porta da igreja, a culpa é deles, é culpa do Dudu. E confesso que hoje eu estou nervoso. Por quê, pastor? Pelo tremor de estar ministrando uma casa, uma igreja que é abençoada por alguém, né, que ministrou tanto a minha vida, que é o apóstolo Ciel. Até hoje, não por falta de respeito, né, quando eu me refiro ao apóstolo, cara, depois de anos de assunção, eu agora que estou conseguindo chamar, porque eu sempre chamei de pastor. O apóstolo Ciel, ele me deu aula de educação religiosa na São Luís, quando ele chegou do Rio, bem novinho, né? Ele ofertou no Pix, só porque o Dudu disse que os velhos iam trazer dinheiro. Ele disse, não vou ceder. Mas confesso que hoje eu disse, cara, estão me convidando para pregar numa festa da rede de jovens. Ele sempre chama alguém com mais experiência. Se ele me chamar de velho, ele apanha no final do culto. Graças a Deus que ele não se referiu, né, diretamente, foi só na oferta. E eu fiquei feliz de não trazer a carteira também, teve que usar o Pix. Muito do que hoje eu tenho a oportunidade e a graça de poder ministrar na igreja, discipulando vidas, né, exortando, aconselhando, consolando, é parte da doutrina que eu aprendi lá em 2006, quando eu me converti, família. Amém? Quem me deu primeira escola, depois de conversão, eu cresci em escola dominical, sou filho de crente, mas quem me deu a primeira aula, né, de um curso de líder foi a pastora Neia. Né, e eu tive a oportunidade, foi bem na fase que a gente transicionou da Igreja Batista para a Bola de Neve, mesmo a gente já tendo recebido a oração do apóstolo, pastor Luciano, pastor Valsuir, pastor Ademir, a gente passou por todo mundo. Eu terminei o curso, a gente voltou, a gente continuou. Eu disse, cara, não quero começar algo novo na minha vida deixando alguma coisa inacabada. E eu fiquei feliz, chegou hoje na igreja, tantos irmãos, né, que abençoaram as nossas vidas naquela época que a gente chegou machucado, ferido, endemoniado, né, e abençoaram nossas vidas, né, com presença, com amor, com carinho, com intercessão. Feliz de poder chegar hoje aqui, de ver irmãos daquela época que sabem a transição que como igreja a gente está vivendo agora, e dá um abraço na gente e fala assim, pastor, nós estamos orando por vocês. Cara, isso é legal demais, me fez ficar mais nervoso. Em vez de me trazer, né, uma segurança, eu disse, Senhor, a responsabilidade está aumentando. E eu fico feliz de poder estar aqui, amém, família? Testemunho precioso, eu me batizei aqui atrás, a piscina ainda está aqui, não está mais, piscina aqui atrás, falecido pastor Ademir, pastor Valsuir, passaram uma madrugada esquentando água, porque tinha estragado o aquecedor, né? Passaram uma madrugada esquentando. Tá, tu vai me atrapalhar agora, me chama de velho, agora vai ficar aqui, vai me revistar também. Aproveita, não, vem. Já tem um chato lá na igreja, agora aqui vem outro, meu Jesus. E outra, não mandei tu deixar eles tocar 2 horas de louvor, daí vai ficar agora batendo assim para dizer tempo com a palavra, não estou nem aí para ti. Eu te conversa com o teu pastor, tá? Passaram a madrugada inteira esquentando água nas panelas, porque estava frio. Na hora que a gente foi batizar, a água já tinha esfriado. Todo mundo pegou no pé deles. Eu tive a graça, família, de me batizar aqui. A igreja não era aqui, a igreja estava no pavilhão da antiga Cupercal. Foi lá que a gente, né, começou a dar os passos em fé.
mas Deus deu um detalhezinho, quero que tu te batize ali. Então poder estar aqui hoje, compartilhar um testemunho, trazer uma palavra que Deus tem principalmente edificado as nossas vidas, tem sido um fundamento nesses dias tão difíceis para a gente como igreja, poder compartilhar com vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, família? Mais uma vez. Eu não estou confiante na oração que o Dé fez, então eu vou garantir. Papai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Eu cresci nessa rua, Senhor Deus, frequentei essa igreja em aula de violão, que amigos meus vinham fazer. Participei, Senhor Deus, lá em 2000 ou antes disso, 98, de tardes de futebol que o pastor Ciel fazia, o Bruno fazia parte, o Wellington, o Fabrício, a gente participava desses momentos. Eu tenho a certeza que no coração do apóstolo Ciel, naqueles dias, ele usava aquelas ferramentas para pregar o evangelho para nós. Me deu aula. Uma das coisas que ele cativou meu coração foi porque a primeira música que ele tocou na sala de aula foi o hino do Flamengo. Foram ferramentas, Senhor, que ano após ano o Senhor foi usando para quebrar um coração duro, quebrar o coração de um menino que cresceu na igreja, mas não queria saber de igreja. Queria, Senhor Deus, o mundo e as coisas do mundo. E anos depois o Senhor deu a graça de nessa casa, nessa família, eu poder, Senhor Deus, encontrar um abrigo, encontrar, Senhor Deus, amor, carinho, mas principalmente ser ministrado sobre a Tua presença. E por ela, Senhor, ter me apaixonado e ela ter me guiado e vem nos guiando até o dia de hoje. Pai, diante dessa responsabilidade, diante dessas emoções que existem no meu coração, eu oro que o Teu Santo Espírito possa me usar como instrumento para a honra e glória de Deus. Que essa emoção, essa euforia, ansiedade, que essa alegria, Senhor Deus, não atrapalhe aquilo que Tu tens a ministrar essa casa e essa família nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço, me usa para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Dé estava meio estranho para falar de que igreja a gente era. Ele é meio estranho, então a gente entende um pouco, mas está estranho para a gente também. Família, eu me converti aqui em 2006, final de 2007, início de 2008. Foi quando o Espírito Santo de Deus nos conduziu para algo novo. Amém? Me lembro até hoje das palavras do apóstolo Ciel, pastor Luciano presente na mesma sala, pedindo para que ele nos abençoasse. Eu não saí em rebeldia, não saí falando mal da igreja. Era uma época em que a visão celular ela era perseguida de todos os lados. Eu olhava para quem perseguia e disse, cara, se não é, eu não sei. Eu estou aprendendo sobre Jesus, é sobre Ele que eu estou pregando. Eu não olhava para essas coisas. Eu aprendia sobre o reino. Foi nessa igreja que fui batizado com o Espírito Santo. Então, a gente compartilhava isso, sempre falou isso. Mas naquela época, Deus acendeu aquela chama para a gente transicionar, não para me abrir, mas para participar de uma célula que estava começando da Igreja Bola de Neve. E a gente foi, e eu me lembro do apóstolo Ciel falando, me tratando como um filho. Ele disse, cara, você é minha filha. Saí de casa para casar com alguém, eu lembro exatamente das palavras, que eu não conheço, que eu não sei se é algo bom. Eu não vou orar, eu te abençoo, minha filha, vai lá. Eu vou orar pedindo que Deus guarde e proteja. Eu entendi a palavra do apóstolo naqueles dias, e entendi o amor dele pelas nossas vidas. Amém? Tratando realmente como um filho, com carinho, com temor. E isso, está até hoje guardadinho aqui no coração. Família, foram 17 anos sendo um líder de célula, um diácono, um presbítero, um missionário, um pastor da Igreja Bola de Neve. E nunca em 17 anos cogitei sair e abrir algo para mim. Estão comigo? Amém? Tenho testemunhas, vidas, filhos na fé aqui que fazem parte da igreja de várias fases que a gente já viveu. Tem as primeiras ovelhas, o Will está aqui, se converteu na sala da minha casa. Amém, família? Nunca ouviram, eles são testemunhas. Cogitar, falar sobre a possibilidade de sair, abrir um ministério próprio ou algo do tipo. Sempre fui obediente à voz de Deus e sempre quis permanecer nela. Só que algumas coisas começaram a acontecer dentro desse ministério, na visão do ministério, que confrontam aquilo que a gente entende ser a verdade da palavra. Vocês estão comigo? Eu entrei a primeira vez na Igreja Bola de Neve, família, em 2006, o ano que eu me converti, antes de vir na Batista, lá em Balneário Camboriú. Primeira palavra que eu ouvi, primeiro versículo foi Salmo 1. E com o Salmo 1, a gente tomou a decisão de sair
e dar um passo de fé, porque a igreja espiritual ela já existe, amém? A gente está mudando a instituição, o CNPJ, um nome, mas a igreja ela já existe. A visão que Deus nos deu para trabalho aqui no Sombrio, ela já era algo específico para nós aqui, então isso não foi um problema. Mas Salmo 1 ele diz: bem-aventurado aquele que não se assenta, né, na roda dos encarnecedores, não se detém no conselho do ímpio. A palavra ímpio ali, família, na sua tradução, uma delas é aquele que não se detém no conselho ou naquilo que é imoral. Vocês estão comigo? Quando eu olhei para esse salmo e o Senhor ministrou e trouxe esse entendimento, eu disse: cara, eu fiquei quase 1 mês, 2 meses buscando respostas. Pastor, por que tu está falando isso? Porque, família, vocês olhavam para a gente como a igreja Bola de Neve. E a gente não está em rebeldia transicionando, a gente está saindo porque a gente não concorda com a postura com que a igreja, a instituição começou a ter. Fiquei mais de 1 mês tentando encontrar respostas, tentando entender o que estava acontecendo, saber o que era verdade, o que não era verdade. E eu tenho algo que eu queria testemunhar para a igreja. Quando Deus falou, a gente entendeu, cara, não está legal. E eu senti no meu coração de mandar mensagem para os pastores aqui da cidade, meus amigos, os que são mais próximos. E eu mandei para alguns, eu estava digitando para o apóstolo Céu. Quando eu fui, né, eu estava ali digitando, quando veio, chegou a mensagem do AP. Uma mensagem de amor, de carinho, de cuidado, falando, né, sobre intercessão, mas falando, cara, não te prende, né, a instituição, não te prende a placa, a visão. Cara, vai cuidar da tua igreja, tu tem uma igreja linda, uma família linda, faz isso. E foi um conselho, uma palavra de Deus. Eu estava mandando, pastor, ora por a gente. E essa mensagem na hora saiu do Senhor. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Foram sinais, foram palavras. E a gente tomou a decisão de se, né, desvincular da igreja Bola de Neve e começar algo novo. Amém? E Deus nos deu uma palavra para que vocês entendam, né, o nome Valley. Ela está ali em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensavam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Os sírios tentavam trazer uma guerra para o vale, achando que eles teriam vantagem sobre o povo de Israel. E o próprio Deus de Israel deu vitória a esse povo no vale. Nós há anos atrás, numa reunião na minha casa, igreja acontecendo ali semanalmente, nós recebemos uma palavra de Deus sobre alcançar vidas em todo o vale do Araranguá. Não fazer uma denominação, mas poder alcançar essas vidas em todo o vale. E desde então a gente tem orado, profetizado, evangelizado sobre essa visão. E a gente sempre deixa isso muito claro para as galeras, né, que vão se convertendo, se juntando à família da fé, qual é o propósito e visão da igreja. Quando essa transição foi acontecer, a gente já tinha uma visão. Só que Vale, existe uma igreja batista Vale, ou do Vale, eu não lembro. Já existia, a gente não queria ter problema em botar o mesmo nome, futuramente ter algo judicial. A gente foi atrás e viu que em inglês, Valley, não existia. Então, hoje a gente é a igreja Valley. Amém, família? Então, a igreja batista está podendo conhecer, né, a igreja, ou o pastor da igreja que está ministrando a vida de vocês hoje em nome de Jesus. A gente não quer simplesmente abrir uma instituição, né, viver de um comércio da fé, mas a gente tem uma palavra de Deus e é por ela que a gente vai continuar trabalhando e servindo a Deus. Amém, família? A gente ainda está vivendo essa transição. Tem dias, cara, que são difíceis. São 17 anos vivendo, trabalhando, sendo obediente, sem ser rebelde. E mudar de um dia para a noite traz, cara, tem dias de luto. Eu me lembrei do falecimento do meu pai. Dias que as notícias começaram a vir, esse sentimento de morte. Então orem por a gente, amém? Orem, intercedam pela nossa igreja. Isso não é uma realidade só minha, mas de toda a igreja, dos líderes da casa. Difícil para todo mundo, existe uma guerra. O inimigo das nossas almas, ele é aproveitador, ele se aproveita de situações para tentar acusar, para tentar pressionar, para fazer com que a galera se desvie. Então intercedam por a gente em nome de Jesus. Nós precisamos da oração
da Igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, não é a palavra? Eu digo, não é a palavra. Foi o Dé que me enrolou aqui e disse, tu vai explicar, eu tive que explicar. Cobra dele depois. Tá bem? E foi o Du que fez o convite. Se tu não gostar, se eu falar alguma besteira, não vem em mim, vai no Du, que foi ele que me convidou. Tá bom? Eu estou tão nervoso que eu pedi para orar de novo. Ruim não é. O Du mandou uma mensagem para mim, ele disse assim, pastor, leva o teu testemunho. Eu disse, amém, mano, glória a Deus. Obrigado pela liberdade que tu me deu de ouvir o Espírito e ver o que ele queria falar. Mas exatamente nessa estação, família, Deus ministrou uma palavra para a gente, que tem fundamentado esse tempo que a gente está vivendo. E eu, nos últimos meses, comecei a receber alguns convites para ministrar em outras igrejas. E não é minha visão, não é minha pegada, eu sou pastor de uma igreja, né? Minha palavra é para o meu povo, para aquela família da fé, segundo a necessidade deles. Não sou um pregador itinerante, não almejo isso. Acho legal demais, escuto um monte de homem de Deus que tem esse chamado, aprendo muito, mas não é a minha. Mas Deus quis. E nesses cultos que acabaram entrando numa agenda, a palavra que Deus ministrava no meu coração é ministra mesma. E eu comecei a ficar inquieto com isso. Senhor, será que eu não estou confortável? Será que eu não estou confortável nessa minha maneira? Quer ver uma palavra que eu guardo até hoje do apóstolo Ciel? Ele costumava receber as revelações de Deus para o culto da noite depois do almoço. Ele almoçava, deitava, entre um cochilo e outro, a palavra vinha, o download acontecia. Aí ele se despertava, ele ia lá, é ou não é? Olha como eu guardo palavra. Só que naquele dia Deus não deu. E ele dormiu e acordou, não veio ainda. Vamos de novo. Não veio ainda, é ou não é? E ele disse, depois ele entendeu que Deus não tinha, né, uma forma, mas Deus tinha, né, formas de agir, de ministrar. E aquela foi uma palavra que eu acredito foi sobre religiosidade, né? Foi isso? Viu? Viu como eu valorizo? Igreja, e eu comecei a ficar preocupado, eu disse, eu não quero viver isso. É confortável, mas Senhor... E um dos intercessores da igreja, alguém que eu confio muito, me mandou uma mensagem e disse assim, pastor, Deus tem te dado uma palavra, divide ela. E ele não sabia da inquietação que eu estava naqueles dias. E essa é uma palavra que fala sobre visão. E é exatamente a palavra que tem fundamentado os nossos dias hoje. Tem uma galera aqui que me acompanhou nesses cultos que eu fui ministrar. E eu disse para eles, vocês vão lá, eu vou ministrar essa palavra de novo. Vocês fazem cara de que nunca ouviram. Dão glória a Deus bem alto, para me empolgar, para empolgar os irmãos da igreja, e para eles acharem que eu estou arrasando e abafando, tá? Faz isso. Eu estou só lembrando eles, para eles não esquecerem de fazer, tá? Aleluia, oh glória. Gente, eu costumo me finar no meio da palavra, tá? Então, a culpa é do Du e do Dé, tá? Família, durante anos nós pregamos o evangelho aqui por uma visão que eu compartilhei, que faz parte até do nome da igreja. E foi por ela que a gente caminhou todos esses anos. E eu tive a graça de em um culto em Araranguá, a gente começar uma igreja filha da igreja de Sombrio. A célula existiu ali há alguns anos, mas a gente pôde alugar um espaço e começar com essa igreja. E nesse culto eu pude ver, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque os frutos dessa obediência foram colhidos. Só que algo queimou no meu coração naquela noite. Eu disse, Senhor, eu preciso ver os próximos dias. Eu preciso ver no Senhor e ter a palavra do Senhor para as próximas cidades, para a igreja de Sombrio. Traz para a gente, revela, deixa isso claro aos nossos olhos, para a gente não se perder, mas para a gente trabalhar por algo. E o Senhor ministrou, família, uma palavra relacionada à visão. E eu vou resumir ela, vou correr. Ela tem a ver com o meu testemunho, amém? Eu não vou só falar que o Felipe era um pirado, estava na noite, Jesus pegou, né? Isso todo mundo já sabe.
Mas eu quero falar daquilo que Jesus fez quando Ele me encontrou. Amém? E a visão que Ele me deu, e por ela que eu tenho vivido até os dias de hoje. Família, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 17 a 20, Deus traz uma palavra à igreja de Laodiceia. Ele manda, vamos ler o versículo? Amém? Capítulo 3, versículo 17 a 20. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio, repete comigo, colírio, para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Aqui, família, é uma palavra de Deus à igreja de Laodiceia, que se orgulhava das suas 3 grandes riquezas. Eles se orgulhavam da sua riqueza financeira, se orgulhavam da sua próspera indústria têxtil e se orgulhavam, família, da medicina, da ciência, porque eles produziam ali um dos colírios mais apreciados da época. O que o Espírito Santo está dizendo à igreja de Laodiceia é que nem toda riqueza, ciência, cultura se compara com aquilo que poderia ser encontrado na presença de Deus. Vocês estão comigo? Então dá glória a Deus aí. O ouro refinado aqui está falando de uma verdadeira riqueza espiritual. As roupas brancas está falando de santidade. E o colírio, que é o foco principal dessa palavra, fala da visão espiritual, visão de Deus e do conhecimento da pessoa de Deus. Quando a gente fala aqui, família, da visão de Deus, é da visão de contemplação, é da visão da revelação, né, que nós precisamos ter do próprio Senhor, de quem Ele é, da sua pessoa. Vocês estão comigo? Mas essa visão, esse colírio que o Senhor fala à igreja de Laodiceia, também proporcionaria a eles a visão de propósito, a visão da revelação da vontade de Deus para a vida de cada um. Vocês estão comigo? Aleluia. A gente aprende, família, com esse conselho à igreja de Laodiceia, que nós devemos ir à presença de Deus, buscá-lo para conhecê-lo cada vez mais, crescer em graça, em conhecimento do Senhor, o que a palavra fala, desenvolver a nossa salvação com a visão que nós temos dele, amém, e da sua vontade, mas também buscá-lo para conhecer o plano e propósito dele para a minha e para a tua vida, para que a gente viva por esse propósito. Vocês estão comigo? Eu fiquei maravilhado quando escutei a vida daquele professor que entrou com um violãozinho na sala para ser professor de educação religiosa. Ele se apresentou, sou carioca, flamenguista, na hora. Não tinha Vasco, Fluminense, nada. Flamenguista, primeira música, o hino do Flamengo. Eu dei glória a Deus ali, aleluia. Mas ele contou a história do menino que tomou a Coca-Cola num gole só, viu como eu guardo as palavras? E eu fiquei admirado já naquela época, e depois da conversão a gente vai pensando, principalmente quando Deus começou a tocar meu coração, me chamar para o ministério. Eu digo, o que me faz um doido vir do Rio de Janeiro parar em Sombrio, quando eu fui entender que a gente mora no sul do mundo? Eu disse, cara, o que moveu, o que fez, sabe, a gente começava a olhar para os homens de Deus da igreja que serviam, que acordavam, visitavam, orava, eu disse, Senhor, o que tu faz? Trabalhei com o pastor Luciano anos, vendo ele largar tudo naquela época, vim cuidar de uma rede de jovens, os caras tudo doido, né? Tudo louco, chegando ali, cara drogado, pirado, todo sábado, deixando de fazer coisas que poderia fazer com ele, com a família, está ministrando. Eu comecei a olhar para aquilo, Senhor, o meu propósito. Aquilo começou a acender uma chama no meu coração do que o Senhor espera e quer de mim. Vocês estão comigo? Conversava com o irmão, né,
Jair, vi o Jair com o cabelo crespo, com tupete hoje, eu digo, meu Deus. Até perguntei se ele não estava com vontade de ir na Giros Dance, né, que eram as baladas que ele ia nas antigas. E ele deu um sorriso de irmão, Deus está falando alguma coisa aí. Pede para o teu pastor orar contigo no final do culto. Eu careca, caindo, cheguei aqui, o Jair com os cabelos todos assim, camisa coladinha, todo bombadinho. Eu digo, irmão, o que é isso? O pastor, cara. Tem um monte de amigo aqui, amém, gente? Tem um monte de história boa para contar. Se o Espírito Santo for me usando, eu vou trazendo revelação aqui. Os irmãos da igreja Valley estão apavorados. Esse aqui está assustado, porque ele tem umas coisas bem cabeludas dele. Se enquadra na palavra, ele está assustado ali, ó. Família, o que o pastor quis falar com essa introdução? Deus tem uma visão para as nossas vidas e é interesse dele que a gente a busque. Vocês estão comigo? A palavra dele para a igreja de Laodiceia é: venham comprar colírio de mim. Eu tenho uma visão para dar para vocês. Eu tenho algo para tocar nos teus olhos, amém? Para a tua pupila dilatar e tu poder ver o plano que eu tenho para a tua vida, os propósitos que eu tenho para que tu ande nela. Essa mesma palavra, família, foi a palavra que encontrou o apóstolo Paulo. Jesus diz que por sermos seguidores dele, nós seríamos levados a governadores, a reis, para a gente ser ali julgado. Vocês estão comigo? E que era para a gente ficar tranquilo, porque ali o Espírito Santo nos encheria a boca, nos dando o que falar. Mateus capítulo 10, versículo 18 a 20. E essa palavra de Cristo, ela acaba alcançando e encontrando exatamente a vida do apóstolo Paulo. Paulo, preso por 2 vezes, ele tem a oportunidade de ir à presença de reis, governantes, e dar ali o seu testemunho, compartilhar ali sobre aquilo que Deus tinha feito na vida dele e pelo que ele acabava pregando. Isso está lá em Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Atos 26, Paulo discursa diante do rei Agripa, e apresentando a sua defesa diante de todas as acusações que ele estava sofrendo. E a forma com que o apóstolo Paulo se defende diante dessas acusações é usando o seu testemunho. Vocês estão comigo? Amém? Lá em Atos capítulo 22, versículo 6 a versículo 16, o apóstolo Paulo também se defende diante de uma multidão de judeus, diante de uma audiência que era totalmente pagã, que acontecia em Cesareia. Também se defende usando o seu testemunho. E qual era o testemunho do apóstolo Paulo? Atos capítulo 26, 16. Ele diz assim: mas levante-se e fique de pé, eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. O apóstolo Paulo, na sua defesa, ele diz: quando o Senhor me encontrou, ele disse: eu quero que você vá e faça aquilo que você viu em mim. Estão comigo? Mas o Senhor também fala e ministra: eu tenho coisas para te revelar depois. Nesse culto de Araranguá, família, quando eu vi a igreja nascer, algo que a gente orou tanto, algo que a gente profetizou tanto, algo que a gente sofreu, em muitos momentos aconteceu, eu disse: Senhor, eu vivi aquilo que eu vi, mas eu preciso continuar vendo novo. Continua a trazer revelação, continua a deixar claro ao nosso coração a tua vontade, continua a mostrar, Senhor, os passos que a gente precisa dar em nome de Jesus. E a palavra que o Espírito Santo soprou no meu coração nesses últimos tempos, eu tive a oportunidade de ministrar em igrejas amigas e compartilhar sobre o meu testemunho, foi trazer uma palavra e orar pelos irmãos para que eles busquem diante de Deus esse colírio e essa visão para que possam viver os seus propósitos. Pastor, de que forma essa palavra se enquadra na tua vida? Galera, eu cresci nessa rua. Meu Deus do céu, não me assusta, guria. Eu cresci nessa rua, Telegrafista Adolfo Coelho.
na casa de número 1289, do lado da fábrica Italianinho. Cresci passando aqui na frente para jogar atrás da igreja católica. Joguei na escolinha com o Bruno durante muito tempo. Tu jogou contra a escolinha do Grêmio, empate de 1-1. Eu me assusto com as coisas que eu lembro, não precisava. Mas agora, a gente saiu perdendo o jogo de 1-0, foi pro intervalo, baixinho, gago, louco. Até hoje eu não me lembro a preleção dele, ele só não saía nada, mas a gente empatou. Estamos felizando daquele jogo. Família, cresci aqui. Comecei a me envolver com o álcool, não usei drogas. Meu pai, falecido pai policial militar, ele disse: se algum dia alguém te pegar com um baseado ou qualquer outro tipo de droga, eu tiro o teu couro. E eu sabia que ele ia tirar o couro. Meu pai era, cara, meu amigo, era presente. Só que ele era muito firme nas coisas que ele dizia, ele realmente cumpria. Então eu tinha um receio, né? A galera saía, fumar baseado, cheirar cocaína, eu dizia: cara, não quero. Mas o meu pai bebeu e eu vi ele beber muito. E eu acabei indo por aquilo que eu dizia: cara, tu fez. Era um argumento que eu usava desde novinho, bem novinho, comecei a experimentar o álcool. Eu me afundei. O Giasse dava um vale dia 20, esse vale era financeiro, era grana, e depois esse vale era um vale com cartão, né? E tinha um valor. Esse dia eu ia lá e comprava cachaça. A cachaça e uma carteira de cigarro, com 16 anos. Primeira vez que eu assinei a carteira. Então a minha vida, ela começou a se desenvolver com essa dependência química relacionada ao álcool, assim eu fui. E isso foi me transformando. De um menino que tinha sonhos, que gostava e tinha curiosidade, o álcool acabou me transformando numa outra pessoa. A pastora Sueli não pôde vir, está em casa, a gente está com um bebezinho de 2 meses, terceira filha, e a sogra foi morar com a gente. Então, quem precisar de aconselhamento, quem precisar me convidar para ir comer alguma coisa, me convida que eu preciso sair de casa. 3 filhas, a mulher mais a sogra, não dá. Qualquer coisa que tu me convidar, eu sou parceiro para ir. Tá? Vamos para a palavra. Meu Deus, ô Jesus, não deixa eu te atrapalhar. Família, eu cresci. O Alveri não está aqui. Queria contar umas boas do Alveri, que é todo certinho, né? Está no Giasse. Subgerente do Giasse. Eu queria contar as boas dele. Não, estou brincando. O Alveri olhava para mim e tentava de todas as formas colocar alguma coisa na minha cabeça. Me evangelizava, me convidava para a célula, para o culto. Eu dizia: já vem o chato de novo. Meu Deus. E ele vinha, insistia. E depois do meu acidente, em um dos dias que ele foi me visitar, ele disse: cara, eu olhava para ti e eu não via futuro. E a gente, né, tem um jargão popular que a gente, entre a galera, muitas vezes falava, quando chegava um amigo, dizia: ô, sem futuro. Ou sem futuro. E eu me tornei esse sem futuro. Porque o que eu almejava, família, eu trabalhava desde novinho, trabalhei com a Neia, falei com o Jair, foi meu chefe, sabe, o Ervaldo foi meu chefe, um monte de gente aqui na igreja, né, a gente teve comunhão e trabalhou junto. Minha perspectiva de vida, trabalhar, um dinheiro no bolso e boemia. Sair à noite, escutar um som, beber algo e ficar doido ali, era o que eu queria, e eu vivia dessa forma, era a minha filosofia de vida, escutar uma música, beber um trago e tá bom. Estava me tornando sem futuro. Só que, família, 7 de fevereiro de 2004, eu sofri um acidente, e esse acidente, ele me transformou para bem. Cara, no primeiro momento, me jogou ainda mais para fossa. Eu ia trabalhar todos os dias no Giasse de skate, eu andava de skate o tempo todo, sabe, curtia, praticava esporte, jogava bola, e do dia para a noite isso mudou. Do dia para a noite, saindo de um dia de trabalho, indo para o Balneário Gaivota, eu sofri um acidente de moto, e isso mudou a minha vida. Me vi 3 dias depois acordando de um coma, numa UTI, cara, usando fralda, sem poder me mexer, sem poder falar, vendo duplo. Eu disse: o que aconteceu com a minha vida? Família, os dias foram passando, eu fui me inteirando e vendo que aquilo que aconteceu tinha sido realmente sério e que as sequelas que ficariam iam ser
muito sérias, eu tenho sequelas até o dia de hoje. E isso foi me colocando mais na fossa ainda. O primeiro lugar que eu pude ir quando saí da cama, de muletinha. Quando tu sai da minha casa, tu chegava na esquina onde era o restaurante ali, Cravo e Canela, era o Mercado Martins. Ali, o dono, né, era o Nazário, mas o filho dele, Ezequiel, era meu amigo. Primeiro lugar que eu fui de muletinha, saí de casa caminhando, me sentei na frente, olhei para ele, tem alguma coisa? Aquele dia eu já comecei a beber, saía de casa de muleta e parava na esquina. Para voltar, eles tinham que me ajudar aí, porque eu não conseguia me equilibrar. E assim, família, foi a minha recuperação. 3 anos e pouco de fisioterapia, intensa, diária, mas junto, bebendo, junto, me afundando, junto, né, cada vez mais pensando em morte, em destruição, pensando, né, em me cobrar daquilo que tinha acontecido. Isso foi me consumindo. Eu cheguei aqui, estava eu e o Léo conversando, e o Léo, pastor, tu lembra de quando os cultos aconteciam no ginásio municipal? Eu disse, lembro, mas eu não sou daquela época. Aquela época eu ia buscar a Sueli no shopping, escutava os louvores da Rede Jovem no sábado, à noite, e eu passava e disse, cara, que vontade de ir. Chegava no shopping, pegava a Sueli e dizia, vamos. Ela, não quero. No outro sábado eu ia de novo, passava por ali, escutava os louvores, a Sueli chegava, vamos? Eu digo, não, hoje quem não quer sou eu. E assim a gente foi, nunca foi num culto, e chegava em casa, álcool, briga, e assim foi indo. Família, até que o dia, só para resumir, Jesus, ele nos pressionou e nos levou para uma rede de jovens lá no bairro Nova Brasília. E naquele dia eu fui na igreja e disse, cara, eu não vou sozinho, estou morrendo de vergonha, vou levar uma galera, e um monte de amigo foi. Naquele dia o evangelho foi pregado, o pastor Luciano ministrou, fez o apelo, uma galera veio na frente e algumas das pessoas que eu tinha convidado para estar ali aceitaram Jesus. E eu não ia. Parado lá, eu disse, Senhor, mas sair daqui, vamos beber lá, tudo álcool, só o álcool. E o Espírito Santo usou a vida do pastor Luciano naquela noite, e a palavra dele é muito clara até hoje, né, nos meus pensamentos. Ele disse assim, se tu convidou alguém que aceitou Jesus e está aqui na frente, vem aqui dar um abraço nessa pessoa. Tinha uns 4 que eu tinha levado, eu digo, pá, tem que ir. E eu de cabeça baixa indo lá na frente, pensando no acidente, no coma, pensando nas coisas que vi, outra oportunidade, né, se Deus der graça. Se os irmãos não querem consumir comigo, nunca mais traz o Felipe ali. Posso compartilhar aquilo que vi no coma, tem experiências profundas com Deus, né, com o arrebatamento da igreja, coisa muito intensa, fica para outra hora. Família, pensando em tudo aquilo, um medo da morte. Quando eu cheguei lá na frente, eu abracei aquelas pessoas, a Suelen tinha aceitado Jesus, a minha esposa. Quando eu cheguei ali, eu abaixei minha cabeça e disse, Senhor, não dá mais para fugir. O Senhor disse, é mesmo? Tu não sabe o que está te esperando no trevo. Por 3 vezes tu já me negou, e eu tenho te salvado, te livrado. Eu baixei minha cabeça e disse, Senhor, mas eu não quero ser crente. Não quero, como é que eu vou ser crente hoje, Senhor? Eu quero um mundo, eu quero a noite, eu quero, na época, o tio Lúcio, a gente se reunia ali. Eu disse, cara, eu quero lá jogar sinuca, beber, cara, na frente do altar, todo mundo, entrega a minha vida, Senhor, eu te louvo, e eu não quero ser crente. Mas eu entendi, cara, eu me culpava por isso, eu escutava os testemunhos, às vezes, né, de entregas, de renúncias, e o meu foi essa loucura. E eu disse, Senhor, mas um dia o Senhor me visitou e disse assim, tu foi sincero. Eu disse, obrigado, Pai. Família, eu disse, Senhor, eu não sei ser crente, não quero ser, eu não sei, mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Daquela noite, família, até o dia que a gente saiu da Igreja Batista, a gente não faltou, eu, minha esposa e alguns irmãos, uma oração às 6 da manhã. Todas as orações das 6 da manhã às 7 a gente estava. A gente tinha que atravessar a BR-101, eu atravessava na frente da Geloco, que tinha uma subida, ia para o outro lado. Um dia às 5h30, eu indo um pouco mais cedo, eu caí num buraco que tinha ali.
olhei, ninguém viu, disse, tá bom. Cheguei lá na igreja, só cheguei um irmão. Eu vi o tombo que tu caiu. Eu disse, ô irmão, e nem para me ajudar? Tu foi daqueles, né, que passaram pelo caminho e me deixaram todo arrebentado? Irmão, a gente não faltava, porque do dia que eu decidi aceitar Jesus e viver por Deus, eu disse, Deus, com a mesma intensidade que eu vivi no mundo, com a mesma intensidade que eu apliquei meu coração para ir atrás daquilo que satisfazia a minha alma, hoje eu preciso encontrar aquilo que me traz vida, que me trouxe vida, esperança, paz, e a gente se dedicou a essa busca. E foram nesses dias, família, que o Espírito Santo de Deus começou a acender uma chama no meu coração e no coração da Sueli por aquilo que a gente iria viver. Em uma rede de jovens, no sábado à noite, Deus ministrou o coração da Sueli, trazendo uma lembrança de um sonho, de gente numa igreja, com a parede preta, e não existia as igrejas da parede preta naquela época, mas uma visão que a Sueli teve, e ela disse, pai, o Espírito Santo me visitou e tem ministrado que a gente vai ser pastor de jovens, a gente vai pastorear jovens. Eu olhei para ela, eu disse, uma vontade de pregar a palavra, uma sede, um desejo de dar testemunho. Família, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de pegar o microfone e falar algo no nome do Senhor foi o pastor Luciano. Chegou numa rede de jovens, ele disse, Felipe, dá o teu testemunho lá. Só que ele sabia que eu gostava demais do mundo. E ele disse assim, cuidado para não empolgar a gurizada daqui e não deixar isso com muita vontade. Com muita vontade. E naqueles dias, família, o Senhor começou a acender essa chama no nosso coração, esse desejo no nosso coração de viver para Ele, por Ele, de pastorear vidas, de cuidar vidas, e a gente começou a se envolver com isso. Curso de líderes, amém? Indo, buscando, tentando, diante de Deus, desenvolver, ainda não de forma muito clara, mas de desenvolver isso. Quando nós fomos para a Igreja Bola de Neve, eu não assumi liderança de nada. E nem a Sueli. A gente tinha um líder, tínhamos um pastor que cuidava da gente, e num determinado momento houve uma palavra no coração de quem nos pastoreava, o pastor Ivens, de que precisaria haver uma troca de quem liderava, precisaria um casal assumir. E no coração dele, ele foi a São Paulo falar na época com o apóstolo Rina, para que enviasse um casal. Ele já tinha um casal para enviar para Sombrio, para pastorear a igreja. E quando chegou lá em São Paulo, para falar com o Rina disse, não, cara, não vou levar ninguém de lado para lado nenhum, tem alguém lá, tem um casal lá, unge eles. Ele não conhecia a gente. Quando o pastor veio, ele falou com a gente contou esses testemunhos, ele disse, então vocês vão liderar a célula, não era pastorear, vocês vão liderar essa célula. Família, a gente fez isso durante anos, amém? Baseado no quê? Em uma visão, uma palavra que Deus tinha colocado no nosso coração lá atrás. Família, eu fui ser ungido pastor em 11 de dezembro de 2010. A gente assumiu essa célula lá no finalzinho de 2007. Só em 2010 houve um reconhecimento na imposição de mãos, uma unção. E a gente nunca se importou com essa unção ou com esse reconhecimento. A gente buscava viver aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Quando houve tudo que aconteceu com a igreja, com a instituição agora, entristeceu o nosso coração demais. Eu ainda estou muito triste com isso. Quando eu paro e penso, um dos pastores, amigos nossos, esteve ali em casa, olhou bem nos meus olhos e disse, a gente não precisava estar passando por nada disso. Eu digo, não era o nosso desejo. Mas a visão que Deus colocou no nosso coração lá atrás, quando a gente aceitou Jesus, quando não tinha perspectiva de vida nenhuma, por aquilo que eu semeava, pelas sequelas que eu acabei sofrendo e que diminuíram ainda demais a minha perspectiva de vida. Eu não vi um futuro além do álcool, da noite e, cara, de uma possível separação da Sueli. A gente foi morar junto, ela tinha 17 e eu estava fazendo 18 anos. Nosso futuro era separar, cada um para um lado, e me afundar cada vez mais no álcool. A palavra de Deus, a visão que Deus trouxe para a gente uma perspectiva de vida. Vocês estão comigo, família? E a palavra que Deus colocou no meu coração para esses dias, e que eu tenho ido acredito como um profeta do Senhor, é ir nessas igrejas que
segundo direção do Espírito Santo, né, me convidaram para orar por isso, para acender essa chama no coração das vidas que ali estão, para que busquem o Senhor em nome de Jesus, buscando encontrar visão, buscando em Deus um abrir de olhos, para que possam entender o que Deus espera no tempo presente e para aquilo que o Senhor quer que eles vivam no futuro. Quando a gente viveu essa transição, quando eu me decidi, baseado em conselhos, baseado, né, em homens de Deus que a gente confia, na palavra do Espírito Santo, e a galera começou a perguntar para mim, pastor, e aí, qual vai ser? Eu disse assim, aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração durante anos, aquilo que Ele já tem derramado sobre nós como unção durante anos, aquilo que já tem sido a nossa visão de trabalho durante anos. Algumas coisas a gente vai ter que buscar em Deus, porque a instituição vivia daquela forma, e a gente vai ter que ter alguns ajustes doutrinários, e isso que a gente acredita, né, segundo a palavra de Deus, que podem, devem ser diferentes. Mas visão de trabalho, visão de foco, para onde o rio deve correr, nós já sabemos, Deus já revelou, Deus já ministrou e ministra isso há anos. Hoje, família, como em todos os outros cultos que Deus me deu a graça de poder ministrar, para idades diferentes, eu venho mais confiante do que nos outros cultos, porque em todos eles eu encontrei resposta, em todos eles eu vi que a palavra não voltou vazia, em todos eles eu vi que vidas estavam ali e precisavam desse abrir de olhos, precisavam, em nome de Jesus, entender que eles precisavam buscar essa visão diante do Senhor. E hoje, em nome de Cristo Jesus, confiante nessa palavra, confiante nos testemunhos que aconteceram, confiante naquilo que Jesus Cristo tem feito na vida de um cara que era sem futuro, e hoje vive algo pela graça, misericórdia e por uma visão que Deus entregou. Eu queria orar por essa igreja. Eu sei que para alguns essa palavra pode parecer até muito doida. Meu, quem é esse cara que o apóstolo permitiu estar ali no altar? Amém, meu irmão, te amo do mesmo jeito. Mas eu sei que para alguém aqui essa palavra faz sentido. Para alguém aqui, em nome de Cristo Jesus, essa palavra faz e traz um propósito. E eu queria orar pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O louvor pode tocar mais um, apóstolo? Pode? Por favor. Come here, please. Eu pedi a bênção para o apóstolo Ciel, se eu podia, no final desse culto, orar por essa palavra com vidas, por vidas. Eu quero fazer isso, amém? Queria pedir para que os irmãos ficassem de pé. Eu queria fazer 2 orações. Primeira oração, ela vai para um grupo de pessoas que entendeu essa palavra, que entende que deve comprar colírio do Senhor, que deve continuar buscando a presença de Deus, buscando a revelação da vontade do Senhor, para viver os propósitos de Deus. Pastor, eu entendi, eu vou obedecer, entendi que essa palavra veio do Espírito, entendi que ela falou ao meu coração, e eu vou obedecer essa palavra. Eu queria orar pela tua vida aí no teu lugar mesmo, amém? Glória a Deus, feche teus olhos. Queria orar. Papai, no nome de Jesus, Tu tens derramado e entregado essa palavra à minha vida. Tenho visto, Senhor, frutos de cultos, ministrações, até mesmo aconselhamentos ali individuais, que o Senhor tem usado essa mesma palavra, essa unção, para trazer um despertar, Senhor, um encorajamento, Senhor Deus, um convencimento aos Teus filhos e filhas em momentos que eles precisam, Senhor Deus, se voltar para o Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para a vida deles. Não copiando nada de ninguém, mas vivendo algo específico do Senhor para aquela vida, para ministérios, para aquele propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas que já entenderam essa palavra nessa noite, que já se sentem edificados por essa palavra nessa noite, encorajados a buscar o Senhor, a se engajar cada vez mais
como a igreja, os propósitos que a Igreja Batista Shekinah tem vivido, de clamor, de busca por direções, por propósitos, Senhor Deus, de buscar o Senhor de forma individual, para aquilo que personalizadamente o Senhor tem para cada um deles. Senhor, que o Senhor os abençoe, que essa palavra, Deus, seja selada no coração deles, e eles, encorajados por ela, possam sair daqui, Senhor Deus, vivendo essa busca de colírio por visão intensa, em nome de Jesus. Quem crê, dá um amém, glória a Deus. Aleluia. Segundo grupo de pessoas. E por que tu faz essa divisão, pastor? Porque o espaço é pouco. E eu sei que não são todos que se enquadram nesse segundo pedido, esse segundo clamor. Até queria pedir para o apóstolo e se os líderes aqui da igreja pudessem vir também orar por essas vidas, amém? Eu sei que vai vir mais gente aqui. Pastor, eu entendo o que tu falou. Eu estou vivendo no meu momento presente essa falta de perspectiva, essa falta de identidade, essa falta de propósito. Eu até já recebi uma visão de Deus, até já entendi lá atrás o que Ele queria de mim, o que Ele esperava de mim, mas situações aconteceram, o tempo, as pessoas que eu acabei colocando uma expectativa, não supriram essa expectativa e eu desanimei, cansei e não me sinto mais animado a buscar isso novamente. Essa é a minha condição. Eu me sinto preso, eu me sinto limitado. Vocês estão comigo, família? Aí atrás, conseguiram ouvir? Amém? Se tu é essa pessoa que entendeu a palavra, mas mesmo entendendo a palavra, se sente limitado, ou limitado, preso, pastor, eu preciso de um foco. Quando tu falou que se via sem futuro, é a minha realidade. O que me faz estar bem hoje, o que me faz estar seguro, é que eu estou na igreja. Estar aqui me traz paz, me traz alegria, e tudo bem, mas eu não vejo mais nada para a minha vida além de frequentar um culto de domingo, as células, os movimentos que a igreja acaba fazendo. Eu não consigo me ver fazendo nada além disso. Não tenho um propósito espiritual, não me vejo engajado num propósito até mesmo secular, profissional. Eu olho para o meu trabalho e não vejo nada além daquilo que eu estou fazendo, não tenho uma perspectiva e isso me consome. E o diabo chega a me acusar, falar, viu esse Deus que tu serve, viu esse Senhor que tu serve, que fala de paz, de alegria, que excede o entendimento, tu viu, isso é para o irmão, isso é para a irmã, isso não é para ti. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou contigo, esse segundo apelo por oração, ministrou a tua vida, eu queria orar por ti. Queria, em nome de Cristo Jesus, orar pela tua vida, junto com os líderes aqui da casa, abençoar a tua vida, crendo, profetizando em nome de Jesus Cristo, que tudo isso que te prende vai cair por terra em nome de Jesus, crendo que mais dia, menos dia, hora, menos hora, Deus vai revelar o seu plano, o seu propósito, amém? E tu vai poder viver em fé, em nome de Jesus. Se essa é